podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Bom, Sabrina, Sim. tudo bom, Thay? É um prazer falar com vocês nesse novo formato aqui do nosso podcast Literatura e Outras Viagens. Eu já falei uma vez com a Thay, né? Nós conversamos com a Thay num podcast. Hoje, eu e a Thay vamos conversar com a Sabrina Viana. A Sabrina Viana é uma artista, uma múltipla artista que veio de São Paulo, Sabrina? Não, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, mas é só ouvir a Sabrina falar. Carioquíssima! Olha esse sotaque. Olha, de onde que eu tirei São Paulo? Então, Sabrina, conta aí para nós, conta tudo para nós queremos saber tudo de ti. Meu Deus, o que vocês querem que eu fale, Zé? Eu acho assim que tu transitas por um monte de coisas, né? Teatro, escrita, música, né? Já te vi cantando, já te vi fazendo teatro. Então, o que define a Sabrina Viana? Então, o que define a Sabrina Viana é a arte. A minha vida começou com... Minha vida artística começou com teatro mesmo. Foi lá no Sesc, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E aí, nunca mais parei. E depois foi em relação à música. Eu fiz 7 anos de canto lírico lá pela... Associação Vila Lobos, lá do Rio de Janeiro, Associação de Canto Coral, mentira, Associação de Canto Coral, 7 anos de canto lírico. E aí depois fui para São Paulo para estudar canto belt, porque eu sempre tive o intuito de fazer teatro musical, né? E fiz durante um tempo no Rio de Janeiro e tal. Mas agora a minha arte é pautada, né, nessas nuances, tipo assim, eu me considero uma atriz que leva o canto, leva a sua literatura, leva a sua voz em relação ao que acredita, né? Ao que me incomoda, ao que me incomoda no entorno. Minhas pautas muito são a questão da negritude, das pessoas com deficiência, né? Que são pautas que me são próximas. Eu ia te perguntar aí o que é que te incomoda, né? Agora tu já eu sei, né? O que é que te incomoda, a gente sabe pelo que a gente vê, né? Ai, gente, assim, Sabrina Viana maravilhosa, né? Que está sempre fazendo milhões de coisas, e eu gosto muito do termo artista plural, né? Eu acho que é muito comum, principalmente os artistas pretos, né? Terem essa pluralidade, muito por uma questão eu acho que da nossa ancestralidade, né, Sabrina? Mas também por uma questão de que a gente tem que se virar, né? A gente tem que se virar muito. Você sente que, de certa forma, a tua arte acabou sendo motivada, essa pluralidade de arte acabou sendo motivada também por essas questões? Sim, total. Como que você chegou em algo tão plural assim, com todos? Como que você chegou nesse universo todo, assim, de tantas artes, de tantos fazeres artísticos? Necessidade, né? Que no Brasil, primeiro a gente tem que se virar, né? Tu tem que ser de um tudo para poder fazer arte. E a questão também relacionada a do tipo dos espaços, né? De ocupar os espaços. Como eu falei ali no começo, eu tinha muito aquele sonho de teatro musical e tal. E teatro musical é muito perfil. E teatro musical tem algumas coisas que são assim: primeiro, são poucas mulheres em papéis de destaque e não tem mulheres pretas, né? Agora que a gente começa a ver essas inserções e tal, mas na época que comecei... Tem tipo a cor assim, púrpura, né? Tem a cor púrpura e ponto. E Quase ponto, isso que acabou. sobra pra gente. Sim. Então, você fica naquela de tipo, tá, vai fazer o quê? Não tem. E aí, a partir disso, criando oportunidades, né? Então, aí você vai estudando um pouco disso, um pouco daquilo. Se não tem quem te dirija, porque não acredita no teu trabalho, você vai se dirigir. Como eu falei, minha arte principal que eu comecei a estudar foi teatro e canto. E dos restantes, eu fui sendo muito autodidata, né? Matérias de faculdade, fui pegando e tal, para ir aprimorando. Mas esse lugar, né? A questão de escrita e ocupando os espaços, essa pluralidade toda vem através dessa necessidade de se colocar no mundo e colocar a nossa ancestralidade em cena. Porque se não colocam a gente se coloca, né? Sim, né? É isso. A gente está vendo agora essa desgraça que está acontecendo, né, com as mulheres lá no Afeganistão, né? O que eu penso é que a gente no Brasil, as mulheres, né, por mais que sofram, a gente grita e a gente berra e a gente se coloca, como tu diz, né, Sabrina? Ainda tem muito que ser feito, mas eu acho que a gente consegue ainda muito mais do que em outros lugares que a gente está acostumada
a ver, a perceber, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho isso, assim, sabe? Que a gente sabe que tem a violência doméstica, que a gente não consegue ascender que nem o homem na mesma profissão, mas a gente briga e a gente acaba conseguindo, né? Ou não? O que vocês acham? A gente tem que tomar só cuidado com esse atual questão, né? Para não entrar no mesmo lugar. Eu acho que muito tem. Eu acho que tem muita relação com a repressão mesmo, né? O tamanho da repressão. E daí aquela preocupação que a gente tem hoje dessa questão de um Estado que é um Estado não laico, né? Que é um Estado voltado aos princípios religiosos. Quando a gente pensa no próprio Afeganistão, sei lá, na década de 70, mais ou menos, quando ainda não era um governo voltado aos preceitos religiosos, as mulheres tinham muito mais espaço, muito mais poder de fala, né? Então, acho que esse é o perigo e o risco que a gente acaba correndo aqui no Brasil, porque hoje a gente consegue se impor, consegue falar, não tem essa repressão militar, não tem não tem esse lado, né, que é ligado à morte, à prisão, e essas leis firmadas que vão acabar nos atingindo, né? A gente não pode deixar isso acontecer novamente, o que a gente já passou uma vez, né? Hoje eu li, ontem, eu acho que foi, eu li uma matéria, nem li a matéria, porque me dá um nó. Eu li a manchete do ministro da Educação falando sobre as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência. Poxa, gente, eu desde 95, acho que eu estudo educação especial, especificamente cegos, né? E toda essa questão da pessoa com deficiência na escola, né? Aí, de repente, a gente regredir, quer dizer, a criança não pode mais estar na escola porque a criança com deficiência, porque atrapalha o aprendizado dos que não têm deficiência. Meu Deus. Nossa, quem atrapalha é ele. Daí já vem todo um conceito do que é uma pessoa com deficiência, mas o que a gente precisa cuidar é o retrocesso, né? É o retrocesso. Não, e é aquele lugar que a gente pensa, né, de que ele falou isso, mas não é diferente de uma pessoa que está numa roda de amigos e alguém fala de alguém com deficiência e aquela pessoa não se posiciona. Não é diferente também de uma pessoa que está vivendo em sociedade e diz que os espaços públicos não têm acessibilidade para uma pessoa com deficiência. Para ela está tudo bem, sabe? Sim, com certeza. Só que ele, como ministro da Educação, ele não pode, né? Ele não pode. Um tatuí fez gracejos em meus pés descalços, e por segundos a sorrir, me esqueço de ti. Devorando a imensidão, contemplo a beleza do mar que é tua paixão. Em meus delírios, quase enxergo Iemanjá, e nas lembranças poucas de nós dois, me deito. E ao cerrar os olhos, tento com meu sonho agarrar o mar. Te vejo nos filmes, te leio nos livros, batem saudades e ódio de outros por não ter conseguido. Será justo esse tal destino? Lembranças de Iemanjá, de Sabrina Viana. Como é que tu chegaste até Itajaí? Faz tempo que tu mora aqui? Sim, eu vim para cá em 2014, foi bem louco, porque foi por causa de um teste para o Beto Carreiro World, né, para trabalhar ali no Sonho do Cowboy, no Madagascar se puxou. E, tipo, eu estava terminando a faculdade, a Unirio, e aí eu tinha feito um teste. Não, mentira, estava terminando a Unirio, isso. Aí me chamaram para fazer o teste, fui fazer. Aí vim, fiz o teste, depois voltei de novo. Aí passou um mês, eu estava nas provas finais e tal, eles falaram assim, você pode estar aqui amanhã? Eu no Rio de Janeiro. E eu falei, então, vocês conseguem me dar uma semana, pelo menos, porque eu moro no Rio de Janeiro, minha vida toda, enfim. E aí foi uma correria, falando com professores, explicando a situação, perguntando se podia dar prova por trabalho em dobro para poder compensar a prova. Mas aí deu tudo certo, consegui, e aí, nossa, foi correria. Mas aí deu certo. Na época eu estava sem dinheiro de passagem, aí minha professora, a Jane Celeste, que pagou minha passagem para eu poder vir. Todo um rolê. Maravilhosa. Fofa. Aí vi bem. Fofa. Sei como aí fiquei 6 meses trabalhando lá, aí meu contrato acabou. Aí não vou ficar. Aí fiquei um tempinho em Penha, aí depois, finalzinho de 2015 para 2016, eu vim para Itajaí. O Vanderlei e a Camila ficavam me perturbando, do tipo assim, vem para Itajaí precisa de pessoas como você, vem.
Aí eu falei, mas o que eu vou fazer em Itajaí? Parece que eu tive mais medo de mudar para Itajaí do que do Rio para Penha. Que louco. Ele é maravilhoso. Ele é o tipo de amigo. Eu lembro uma vez eu estava lá no Centro Cultural de Pissarras, me apresentando com a Agnessa, um musical de bolso. E aí estava me apresentando, e na época eu estava sozinha, assim, um menino que me ajudava, né, para fazer as coisas, o Carlinhos. E aí o Vanderlei me ajudando, você quer que ajude nisso? Você quer que ajude naquilo? Você quer que ajude naquilo outro? E eu, não precisa. E eu subindo, e ele tal. Aí teve uma hora que ele viu que eu não ia aceitar ajuda, que eu estava bem pilhada fazendo as coisas, ele chegou. Ele, olha, você não comeu nada o dia todo, toma um bombonzinho para você. Aí ele foi me deu um chocolate. Eu só o chocolate da energia, toma. Aí eu, ai, que. Daí ele tirou 1000 fotos. Me apresentou um monte de Gente, que amor. um amor. Assim. Tipo, Vante, tipo. Olha, quem me dá, eu falo para as pessoas que quem me alimenta eu amo pessoas que me alimentam. Quem me alimenta tem meu coração. Quem me alimenta tem meu coração. Não, eu ia perguntar para Sá, porque assim, é muito comum no meio da cultura, e eu que também saí de São Paulo para ir para Itajaí, muitas pessoas me questionam, e principalmente os mais novos, né? O Rio de Janeiro, ele é um berço muito grande do teatro, do cinema, da TV. E para quem é ator, para quem é músico, é muito comum fazer o inverso, né? Que é sair das cidades menores para tentar experimentar e experienciar essa vida da cidade que é artística, que é cultural. E como é que foi para você essa decisão, assim, né? De vir para cá, ficar? Você em nenhum momento cogitou voltar? O que te fez não querer estar nesse cenário do Rio de Janeiro também, né? Porque foi uma decisão buscar esse cenário em outros lugares e não se manter no Rio de Janeiro, de repente. E por que isso aconteceu? Então, Rio de Janeiro, o pessoal sempre tem aquela visão, né? De novela, por exemplo, de artistas que estouram lá. Então, tipo, tudo fica muito Rio-São Paulo, né? Tudo que acontece ou acontece no Rio ou acontece em São Paulo. Só que o Brasil é imenso, né? Você para pensar que, por exemplo, a cada 10 pessoas que nascem no Rio de Janeiro, 11 querem ser atores ou atrizes. Então, essa conta não fecha, né? Tem até aquela brincadeira que a gente sempre conhece, que é mais antiga do que não sei o quê, que fala assim: para você ser um ator, você tem que trabalhar na Globo. Só que as pessoas não param para pensar que a Globo é uma empresa. E imagina se todo mundo que quer ser ator e atriz no Brasil só fosse reconhecido e depender da validado pela sua Globo, né? profissão, se fosse depender de uma empresa. Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas com muito talento no Rio de Janeiro, São Paulo, só que no Brasil inteiro não existe trabalho só lá. Eu estava numa fase que eu estava terminando a faculdade lá, e aí quando me chamaram para trabalhar no Beto Carreiro, que é do tipo assim, um dos maiores parques, né, da América Latina, eu falei assim, cara, eu vou, sabe? E aí eu descobri que tinha, né, que tem teatro no Sul, um teatro maravilhoso que é reconhecido fora do país, sabe? Sim. Então, assim, é aquele lugar da gente abrir os horizontes. Na faculdade eu tinha um professor chamado André Paes Leme, que eu adoro de paixão, e ele dava uma matéria chamada Produção Cultural. E eu entrei na faculdade na época que foi o primeiro Enem, então veio pessoas do Brasil inteiro, gente da Paraíba, gente do Mato Grosso, gente do Amazonas, então veio gente do Brasil inteiro. E aí, quando ele chegou na turma, que ele olhou aquelas pessoas, ele parou, foi muito engraçado. Eu nunca vou esquecer disso. Ele parou e falou assim: gente, será que o caminho agora da arte não é as pessoas irem para o interior? Porque não tem espaço para todos vocês trabalharem aqui. A turma ficou em silêncio. Porque ele não falou uma coisa mentirosa, sabe? Claro. Ele Exato, mas acabou com o sonho de muita gente, no caso, né? Não, porque muita gente na aula, tinha um menino que eu lembro até hoje que ele falava que o sonho dele não era nem Globo, o sonho dele era para Hollywood. E ele estudava inglês para ir para Hollywood. E eu lembro que a gente até brincava muito, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus e tal. Enfim. E, cara, é muito e aí, louco enquanto isso. a pessoa não vai para Hollywood, não faz mais nada, né? Porque ele até Sim, pode ir para Hollywood se ele quiser, né? Mas se ele conseguir, né? Mas e antes disso, né? E todo o caminho que tem o processo, né? Para chegar até lá. Esse processo é infelizmente, a longo. arte é visto muito ainda como um caminho de sonhos, as pessoas não enxergam ainda como profissão. Até as próprias pessoas que querem seguir o caminho colocam num pedestal e endeusam, e aí fica sempre naquela coisa de que, tipo, ai, quem é artista tem que se drogar, quem é artista tem que viver uma vida louca, quem é artista tem que viver uma vida de polêmica. E não, a pessoa, tipo, às vezes não tem realmente hora para dormir, porque às vezes tu trabalha até em outro rolê, outro trampo, e tu tem que dar conta daquilo ali, ou se você trabalha também só com arte, você tem que parar para produzir suas coisas, escrever projetos, e captar através de empresas, e é todo um trabalho como
uma empresa mesmo, tipo, Sim, claro. e às vezes você trabalha sozinho, você tem aquele lugar de se organizar. Tem que ter muita organização para você trabalhar ser um artista independente. É verdade. Eu fiz conservatório de música em Curitiba e a Aham. minha professora de música, a família dela é família de artistas. Ela é professora de música, ele é maestro, o marido, o filho é músico, todos eles estudaram música, trabalham na universidade, sabe? E um dia eu Aham. falei isso para ela, né? Que ela acaba com aquela ideia de que tudo que é artista vai para os botecos beber, sabe aquele Aham. estereótipo, né? Aquele estereótipo. Sim. E ela disse: olha, minha avó, imagina, a avó dela, que deve ser uns 80 anos atrás, né? Pelo menos. Uhum. A minha avó sustentava a família tocando piano na noite. Que massa. Então, é tudo uma questão de ser organizado, né? É como tu diz, é uma Uhum. empresa como qualquer outra coisa. Tu tem conta para pagar, né? Tu vai lá fazer teu trabalho e tem que receber o teu dinheiro. Exatamente isso. Você sabe que demorei muito para me entender como artista e para me aceitar mesmo como artista, né? Eu produzia, eu já em prazo. As pessoas me ligavam, né? Eu demorei muito tempo para entender que o que eu fazia, que eu era uma artista. Sim. As pessoas me ligavam perguntando: mas você está trabalhando agora? E eu falava assim: não, imagina, já acabei meu expediente às 5h30. Eu tô só gravando um vídeo que eu tenho que mandar para um projeto tal. Eu tô só terminando de escrever um outro projeto que eu tenho que entregar porque vai fechar o edital. Eu tô terminando de escrever uma poesia, fazendo não sei o quê, participando. Daí eu parei e entendi que eu ficava das 5h30 até 00:30, 1h, fazendo coisas para entregar com prazos, com não sei o quê. E nem todas elas eu recebia, né? Nem todas elas eu conseguia monetizar, mas era trabalho, né? Claro. Tinha prazo. E daí eu olhei e falei: não, peraí, gente, eu sou artista. E isso que eu faço é profissão também, né? É a minha complementação. Eu estou aqui trabalhando, eu não tô. É muito divertido, eu amo fazer isso. Mas tem um momento do compromisso, né? De eu tenho que entregar, que eu tenho que fazer, tenho que me organizar, eu tenho que ter aqueles horários. E é muito interessante quando a gente vai entendendo esses caminhos, né? Quando a gente vai se colocando nesse lugar, qual é o limite, e principalmente dentro da arte, né? Porque as pessoas, essa vida boêmia, ela é muito convidativa. E as pessoas que estão no teu meio, em grande maioria, estão nessa vida. Se você não tem o foco e o discernimento de saber a hora de parar, o limite de parar, é muito fácil você se perder. Né? E nem todos os artistas têm a possibilidade e a felicidade de poder curtir todos os momentos de boemia, de não sei o quê, e ainda dar conta do seu trampo. E ainda produzir. E isso não tem nada a ver com moralismo, né, Thay? Não, nem um pouco. É uma questão de profissionalismo, muitas vezes. Profissionalismo, né? Se tu tens um trabalho para entregar, tu tens que dar conta daquilo ali, né? E um cuidado com a voz, e um cuidado com o sono. E assim, a gente usa o nosso corpo, né? O nosso fazer é o nosso corpo. Se a gente está sem voz no dia seguinte, como é que a gente apresenta uma peça? Como é que a gente canta? Isso é muito fundamental. E esse discernimento, essa linha de raciocínio, eu acho que chega para todos, né? Acho que alguns artistas até não têm. Alguns, é claro, as pessoas são diferentes, né? E nem todas têm essa vontade de sair o tempo todo, tudo. Mas eu acho que esse momento chega para muitos artistas de entender que tem a hora de sentar e que isso é tão tão trabalhoso quanto aquela questão de você ficar das 8 às 18 no escritório. Você tem que ter esse mesmo, né? É bem interessante quando a gente vai chegando nisso. Vai ter esse mesmo compromisso, né? Isso. E é engraçado que meu filho é músico, né? É contrabaixista. E as pessoas perguntam para ele: tá, mas e tu trabalha onde? Eu vou tocar hoje de noite. Daí ele: mas tu trabalha onde? Quer dizer, nunca é trabalho, né? As pessoas, ser artista não é trabalho, né? Isso tem que acabar, né? Isso, na verdade, tem que acabar. Eu tenho um amigo que é poeta, e há muitos anos atrás, né, a gente conversando, não sei o quê, e ele falando assim, alguém perguntou para ele assim: você trabalha com o quê? Foi um amigo nosso, ator, perguntou, né, para ele: você trabalha com o quê? Ele: eu sou poeta. E pela primeira vez na minha vida eu vi alguém que sempre respondeu a pergunta mas você trabalha com o quê? Que era o ator, né, que muitas pessoas não aceitam que ator é profissão, e ele ficou bugado.
ele não conseguiu, ele ficou um tempo pensando, olhando para esse meu amigo, tá, você é poeta, mas você trabalha com o quê? Eu falei, poxa, você tá proibido de entrar nesse lugar, né, cara? Você é ator, você não pode pensar isso de outro artista. Entendeu? Ele trabalha com. Ele é poeta, é essa a profissão dele. Mas, Sabrina, diz uma coisa para nós, e os teus planos? Sim. E os teus planos? Eu sei que tu estás com uma oficina, né? Uma oficina agora pelo Artes nos Bairros, é isso? Isso, oficina de teatro. Oficina de teatro? Conta aí para nós. Então, atualmente eu trabalho pelo Arte nos Bairros, né? Dando oficina de teatro, em 4 polos, né? Dando oficina para as crianças. E também o projeto para esse ano, né, e para o ano que vem, é circular com a peça da Nega Teresa, Contos de Vidas Incríveis. Ah, legal, legal. Né, que foi pelo prêmio do edital Elizabeth Anderle, e está aí viajando pelo interior de Santa Catarina. Ah, que bacana. O projeto é esse, e continua com o Coletivo Mulher Arte, né? Que deusa! Eu e a Thay cantamos, né? Pois é, aquele que vocês apresentaram lá no mercado, né? Isso, dia 26 estamos lá. No pré-pandemia, isso. Dia 26 agora, a gente vai estar às 20 horas no Mercado Público de Itajaí, Coletivo Mulher Arte cantando pelo Agosto Lilás. Muito bem, que chique. Então, vamos fazer essa propaganda aí, Thay, então tem que voltar para Itajaí, né, Thay? Sim, senhora. Eu não vou conseguir voltar a tempo nessa apresentação, mas logo, logo eu tô por aí. Eu tô em São Paulo, tô organizando alguns projetos, vim ficar pertinho da mãe também, um pouquinho, porque eu tava precisando dessa renovação. Aproveitar que os velhinhos já tomaram as 2 vacinas, Sim. As 2 doses, que agora eu já posso abraçar, apertar, morder e ficar grudadinha neles. Que eu tava precisando muito dessa renovada de alma, assim. Mas estou com alguns projetos, né? Tocando com alguns amigos no Rio de Janeiro também, enfim. E daí aproveitei esse momento que dava para dar uma escapadinha, para ficar perto da mãe e dar uma tocada nesses projetos também. Que daí ficar mais pertinho. Mas logo eu tô de volta, gente. Logo, logo eu tô de volta aí, enchendo o saco de todo mundo de novo. Enchendo o saco nada, a gente tá louco para fazer logo, amiga. Tem vários papos para te contar, amiga. Sabrina, onde a gente te acha, Sabrina? A gente está terminando agora. E eu quero saber onde é que a gente te acha, teu endereço de Instagram, de Facebook, o que tu quiseres. Então, vocês me encontram, meu trabalho ali no YouTube, o Contos da Sá com Sabrina Viana, que ali tem a programação toda terça e sábado às 10 horas da manhã, tem vídeo novo para criançada, né? O público legal. Infantil. E no meu Instagram e no meu TikTok, né? O @Sabrina __Viana com 2 L's, né? A pessoa agora tá toda boba que tá contratada pelo TikTok. Então, bobinha, que agora tem contrato oficial. Não, é toda TikToker, assim... Mais de 1 milhão de seguidores. Ai, meu Deus, é toda chique, famosa no TikTok. Toda digital influencer ela. Toda digital influencer ela. E é isso, meus trabalhos são que eu tô levando à frente, né? Tá sendo da Nega Teresa, né? Que sou eu e João Madalena, que a gente vai pelas ruas aí com a Nega. E Coletivo Mulher Arte e o Conto da Sá. Muito bacana, parabéns pelo trabalho, Sabrina. Muito obrigada pela tua presença. Tá, e tu aí me diz onde a gente te acha. Vocês conseguem me achar, eu não sou tão famosa assim como Sabrina Viana. Olha só. Conseguem achar no Instagram, eu posto alguns trabalhos, algumas poesias minhas no Instagram, @Thayacones. E vocês também podem acompanhar o trabalho do Liberte Seu Imaginário, que é o sarau que eu organizo junto com o Luca e com o Sérgio, a Itajaí, que logo vai voltar, se tudo der certo, todo mundo vacinadinho, que é Liberte _seu _imaginário. Também estou no Coletivo Mulher Arte. E daqui a pouco tem novidades minhas saindo por aí, então acompanhem que em breve a gente vai estar mostrando alguns trabalhos novos para o mundo. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Eu adoro vocês, vocês sabem disso, adoro o trabalho que vocês fazem, acho de extrema importância e estou muito orgulhosa de vocês estarem aqui comigo hoje. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. E se cuidem, tá? Continuem se cuidando. Pode deixar, vocês também. Um beijo, meninas. Beijo, amores. Tchau. Tchau, tchau.
podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.